Então eu convido a você que abra sua Bíblia no 1 Coríntios capítulo 8. Fique de pé você que encontrou. 1 Coríntios capítulo 8, nós vamos ler todo o capítulo, ele é curto, então leremos todo ele, depois vamos falar algumas impressões que nós tivemos aqui. E diz assim a palavra do Senhor: quanto à pergunta sobre a comida sacrificada a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento a esse respeito. Contudo, o conhecimento traz orgulho, enquanto o amor fortalece. Se alguém pensa que sabe tudo sobre algo, ainda não aprendeu como deveria. Mas quem ama a Deus é conhecido por Ele. Então, o que dizer quanto ao alimento oferecido a ídolos? Bem, todos nós sabemos que, na verdade, o ídolo nada vale neste mundo, e que há somente um Deus. Sim, é fato que existem os que são chamados de deuses, por assim dizer, nos céus e na terra. E há pessoas que adoram muitos deuses e muitos senhores. Para nós, porém, há somente um Deus, o Pai, por meio de quem todas as coisas foram criadas, e para quem vivemos. E há somente um Senhor Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas, por meio de quem recebemos vida. No entanto, nem todos sabem disso. Alguns estão acostumados a pensar que ídolos são de verdade, de modo que ao comer alimentos oferecidos a eles, imaginam que estão adorando deuses de verdade. Sua consciência é fraca e contaminada. Não obtemos a aprovação de Deus pelo que comemos. Não perdemos nada se não comemos, e se comemos, nada ganhamos. Contudo, tenham cuidado para que sua liberdade não leve outros de consciência mais fraca a tropeçar. Pois se alguém vir você que diz ter um conhecimento superior, comer no templo de um ídolo, acaso não será induzido a contaminar a sua própria consciência ao ingerir alimentos oferecidos a ídolos? Assim, por causa do seu conhecimento superior, um irmão fraco, pelo qual Cristo morreu, acaba se perdendo. E quando vocês pecam contra outros irmãos, incentivando-os a fazer algo que eles consideram errado, pecam contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como faz o irmão pecar, nunca mais comerei carne, pois não quero fazer meu irmão tropeçar. Vamos orar? Pai, é no nome de Jesus, mais uma vez, que nos colocamos diante do Senhor, agora, para ouvir a Tua palavra. Acabamos de ler uma porção das Sagradas Escrituras. E que o Teu amor, que o Teu poder, que a Tua graça venha sobre nós, trazendo arrependimento de pecado, trazendo a Deus constrangimento, trazendo a Deus conserto de vida. Pai, coloca os Teus anjos aqui com a espada desembainhada, Senhor, nos guardando, nos protegendo a nossa mente, Senhor, para que nada possa distrair a nossa mente e que a Tua palavra seja eficaz na nossa vida. No nome de Jesus que nós oramos. Pode sentar, queridos. Muito bem. A liberdade conquistada por Cristo, e a nossa imaturidade em usá-la. Falar em liberdade, hoje em dia, todo mundo pensa que pode fazer qualquer coisa, né? Eu sou livre para fazer qualquer coisa. Tem uma música da banda Resgate que diz: se dizem sim, se dizem livre, mas não podem dizer não. Isso é um tipo de escravidão. Eu não sou livre para dizer não ao pecado, né? Mas Deus, com a sua maravilhosa graça, Ele nos criou para sermos livres. A proposta de Deus desde a criação era para que o ser humano tivesse liberdade e comunhão com Ele. E foi assim
assim durante algum tempo. Nós não sabemos quanto tempo durou a liberdade do primeiro casal, Adão e Eva. Mas eles eram livres. Você pode comer de qualquer fruta do jardim, a não ser daquela. Vocês são livres. O trabalho não era um peso, já existia trabalho. O cuidado com a criação que Deus deu a Adão, descuida, cultiva a terra, era um trabalho, mas não era pesado, não havia o peso do pecado. E finalmente era livre para ouvir a voz de Deus, ter comunhão com Deus. A Bíblia diz lá no início do livro de Gênesis que todos os dias o Senhor vinha falar com Adão e Eva. Eles eram livres, inclusive na sua percepção de mundo. Não havia maldade, pois somente após o pecado eles perceberam que estavam nus. Não havia maldade. Mas nós, assim como Adão e Eva, nós decidimos pecar. Nos tornamos escravos do pecado. E agradar a Deus e servir ao Senhor se tornou impossível. Por mais que o homem tentasse, por mais que o homem se esforçasse com as suas próprias forças, se tornou impossível a voltar a ter comunhão com Deus, o nosso Criador. Mas Deus é maravilhosamente e ricamente gracioso. Ele continua ainda hoje com o seu plano de liberdade para a humanidade. Ele continua oferecendo liberdade para a humanidade através de Cristo Jesus. E foi por isso que Cristo Jesus veio. Deus enviou o seu Filho como sacrifício para resgatar, para nos resgatar da escravidão do pecado. Jesus conquistou a nossa liberdade e agora nós não somos mais escravos do pecado. Nós somos livres em Cristo Jesus para adorar a Deus, para servir a Deus, para ter comunhão uns com os outros, para voltar ao plano original do nosso Criador. Como eu posso resumir esse texto que acabamos de ler? A liberdade que Cristo conquistou não é para o nosso orgulho. A liberdade que Cristo conquistou não é para o nosso orgulho, mas para sermos conhecidos por Deus, fortalecer o amor entre nós e servi-lo tendo uma boa consciência diante de Deus. Diante dessa verdade, dessa afirmação que acabei de dizer, nós iremos ver algumas implicações, alguns pontos, 3 pontos na verdade. Primeiro ponto, nós iremos ver que Cristo conquistou a nossa liberdade não para o nosso orgulho. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, ele está falando sobre a salvação, Paulo está falando, mas é aplicável aqui também, que diz que nós somos salvos, não pelas obras, mas pela graça de Deus. E nós não somos salvos pelas obras, para que nós não nos tornemos orgulhosos. E aí diz aí, o texto anterior que lemos na semana passada, e foi explicado aqui pelo Leandro, os crentes de Corinto haviam perguntado sobre casamento. Como agir no casamento? Caso ou não caso? Fico solteiro? Permaneço viúvo, viúva? E Paulo responde aquelas perguntas no capítulo 7. Ele fala sobre aquelas perguntas feitas ao redor do casamento. Não só o casamento, mas os assuntos que estão em volta do casamento. E agora Paulo vai responder uma outra pergunta sobre o comportamento, sobre o relacionamento dos crentes de Corinto, e isso também serve para nós, como nós devemos nos relacionar lá fora com a sociedade pagã. Então, eles perguntam aí,
supostamente havia uma pergunta sobre como agir, como reagir com a comida sacrificada a ídolos. E a primeira coisa que nós temos que entender é o que é ídolos, ou o que são ídolos. Vejam, Paulo começa a tratar de um assunto sério, de um assunto de relacionamento, eu já disse, como se comportar, como que o crente deve se comportar aí fora. É lícito, nós temos a liberdade para comer qualquer tipo de alimento, nós podemos ir em qualquer tipo de ambiente, em qualquer tipo de festa? Essa é a pergunta. E Paulo então vai escrever a eles respondendo sobre ídolos, sobre alimento sacrificado a ídolos. O que são ídolos? Os cristãos de Coríntios tinham conhecimento, já sabiam, e alguns, veja bem, ele diz no primeiro versículo, quanto à pergunta sobre a comida sacrificada a ídolos, sabemos que todos têm o conhecimento a esse respeito. Alguns se achavam mais maduros que os outros, poderia ser mais maduros que os outros, estar na caminhada cristã há mais tempo, já ter lido as Escrituras, já ter entendido o que são ídolos, o que é o comportamento do pagão, aonde se envolver, aonde não se envolver, ter a liberdade de ir aonde ele achava que poderia ir. Mas alguns estavam usando esse conhecimento, essa liberdade, para o seu orgulho, para a sua própria vaidade, menosprezando aquele que não entendia, menosprezando aquele que talvez seja novo na fé, recém-chegado na fé, e ainda não compreendia o que são esses ídolos, e considerava esses ídolos como deuses. É o que diz aí o versículo 7, por exemplo. E são chamados mais fracos. Alguns irmãos estão acostumados a pensar que ídolos são de verdade, de modo que ao comer alimentos oferecidos a eles, imaginam que estão adorando a deuses de verdade, e sua consciência fraca é contaminada. Isso é dentro da igreja. Irmãos considerados mais fracos, considerados recém-convertidos, alguns deles, pode ser, ao ver os irmãos mais maduros, mais fortes na fé, comer alimentos sacrificados, não entendiam isso. Como é que pode? Lá existem deuses diferentes. Ídolos são deuses, mesmo que com um D menor. Vejam, o texto começa respondendo essa pergunta e dizendo que todos eles já sabiam, tinham o conhecimento. Que conhecimento é esse? O próprio texto nos responde no versículo 4. Veja aí o que diz no versículo 4. Então, o que dizer quanto ao alimento oferecido a ídolos? Bem, todos nós sabemos que, na verdade, o ídolo não vale nada neste mundo, e que há somente um Deus. Ele está dizendo para aqueles que estavam sendo ofendidos por ver o mais forte comer alimento sacrificado a ídolos. Está dizendo, olha, nós já sabemos que há somente um Deus, e que ídolos não valem nada, não é nada. Mais adiante no capítulo 10, nós iremos ver também sobre alimento sacrificado a ídolos. Lá, só um parênteses aqui, um adiantamento. Lá, Paulo vai dizer, mas há de se tomar cuidado com isso, porque há ações demoníacas por detrás dos ídolos. Capítulo 10, nós vamos ver isso. Por enquanto, aqui no capítulo 8, ele só está explicando, está dizendo, os ídolos não passam de pedra, os ídolos não passam de madeira.
Não é nada, não tem nada neles. Não há esperança quem deposita a sua esperança neles. Não há nada que o ídolo possa fazer. Veja, o que Paulo está dizendo é que ídolos não são deuses, coisa nenhuma. Deuteronômio 6, 4 e 5, um livro da lei, está dizendo, está afirmando que há somente um Deus, que o povo de Deus deve amá-lo. O primeiro mandamento nos diz para amar a Deus em primeiro lugar e somente a Ele. Então, desde o Antigo Testamento, isso é cada vez mais dita para nós de que há somente um Deus e que só Ele deve ser adorado. Paulo diz aí: para nós, porém, há somente um Deus por meio de quem todas as coisas foram criadas. Ele está lembrando do que? De Gênesis, capítulo 1, 2 e 3, até a queda do homem. Foi esse que criou e é esse que sustenta todas as coisas. Vejam, lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 também, Paulo vai nos dar um texto parecido com esse de 1 Coríntios, mas eu quero ler com os irmãos Salmos 115. Vamos lá em Salmos 115, versículo do 1 ao 8. O salmista já tinha entendido isso. Não há outros deuses, não há nada a não ser o Deus Criador. Salmo 115, do versículo 1 ao 8, diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja toda a glória, por teu amor e por tua fidelidade. Porque as nações dizem, as outras nações, onde está o Deus deles? Nosso Deus está no céu e faz tudo como deseja. Ele que tem o controle e o domínio de todas as coisas. Seus ídolos, os ídolos de quem? Das outras nações. Seus ídolos não passam de objeto de prata e ouro, formados por mãos humanas. Olha aí o que ele diz: tem boca, mas não falam, olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz, mas não respiram, tem mãos, mas não apalpam, pés, mas não andam, garganta, mas não emitem som. Aqueles que fazem ídolos e neles confiam são exatamente iguais. Um morto. Quem deposita sua esperança, sua fé em ídolos é morto. Não consegue ouvir, não consegue falar, não consegue ver, não consegue andar. Não consegue. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas pela graça de Deus nós revivemos. Pelo poder do Espírito Santo nós revivemos em Cristo Jesus. É Ele quem nos dá vida. É o Deus Criador que nos dá vida. É o Senhor da vida, através do seu Espírito, que nos dá vida espiritual e comunhão com Cristo, e comunhão com o Deus Criador de todas as coisas. Continuamos. Algumas pessoas na igreja de Coríntios, por ser melhor, entender isso melhor que as outras, que há somente um Deus, Criador de todas as coisas, que dependem somente dele, menosprezava a falta de conhecimento de outros, recém-chegados na fé, fracos na fé ainda, estavam participando da comida, estavam comendo carne sacrificada a ídolos. Isso estava causando a divisão na igreja. Mas veja bem o que Paulo diz também no versículo 8: aqueles que estavam sendo escandalizados, não conseguiam entender que o irmão aqui, que se diz conhecer bem a verdade, participa de sacrifício,
comida sacrificada a ídolos, estava preocupado porque o alimento para ele, diz, eu estou tendo comunhão com algo que eu não deveria. Nesse ponto de vista está certo. Mas olha aí o que Paulo diz no versículo 8: não obtemos a aprovação de Deus pelo que comemos. Não perdemos nada se não comemos. E se comemos, nada ganhamos. Veja, o que está em jogo aqui não é questão de alimento. Paulo está mais preocupado com o relacionamento. Paulo está preocupado com o relacionamento dos irmãos dentro da igreja. Não esquece alimento. Não é sobre alimento que nós estamos falando. Comida é comida. Alimento vem para a boca, o estômago vai fazendo o processo digestivo e vai jogar fora. Ore a Deus. Lembra lá, Atos capítulo 10, Pedro, judeu, Deus traz uma visão, através do Espírito Santo, traz uma visão de animais que era para os judeus impuro. E o anjo do Senhor fala para Pedro: mata e come. Ele diz: jamais. Ele diz: não, tudo é meu. Ora, santifica com a oração, através da oração. Quer ver outra coisa? Em Romanos capítulo 14, Romanos também é bem parecida. Esse trecho de Romanos, no capítulo 14, Paulo também vai falar sobre alimentos sacrificados a ídolos. Tem as suas particularidades. Mas em Romanos capítulo 14, versículo 17, Paulo vai dizer o seguinte: o reino de Deus não consiste em comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Não é sobre as coisas físicas, não é sobre este alimento. Lá em Marcos capítulo 7, versículo 18 a 23, palavras do próprio Senhor Jesus. Marcos capítulo 7, Marcos 7, versículo 18 a 23. Jesus está explicando agora para os seus discípulos. Ele foi perguntado pelos fariseus. Ora, os seus discípulos chegam da rua, comem, não lavam as mãos. É impureza. Os seus discípulos são impuros. Os fariseus falando para Jesus. Jesus diz: não é isso não. Para lá, vocês estão entendendo errado. E os discípulos também não entenderam. E a partir do versículo 17, Jesus vai explicar para os discípulos dele o que é o alimento. No versículo 18 ele diz: vocês também ainda não entendem? Perguntou. Não percebem que a comida entra no corpo? A comida que entra no corpo não pode contaminá-los? O alimento não vai para o coração, mas apenas passa pelo estômago, vai para o esgoto. Ao dizer isso, declarou que todo tipo de alimento, todo tipo de comida é aceitável. Em seguida acrescentou: aquilo que vem de dentro é o que contamina. Aquilo que vem de dentro é o que nos contamina. Pois de dentro do coração da pessoa vem maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais e inveja, calúnias, orgulho e insensatez. Todas essas coisas desprezíveis vêm de dentro, são elas que as contaminam. Orgulho, eu escolhi o texto de Marcos para ser o meu apoio aqui, porque Jesus fala, vem o orgulho, e é justamente isso que alguns irmãos, considerados mais fortes, lá de 1 Coríntios capítulo 8, estavam sentindo. Orgulho por ser conhecedor da palavra, orgulho por ser um estudioso da palavra, orgulho por ser mais forte que o outro.
Vejam, a liberdade que Cristo conquistou por nós na cruz do Calvário não é para o nosso orgulho. Será que nós vemos isso hoje nas nossas igrejas? Isso para todos. Todos. Pastor é membro de igreja. O conhecimento que o pastor deve buscar sim, o conhecimento, a leitura da palavra, deve sim buscar aperfeiçoar-se, fazendo cursos, deve ir para seminário, a gente apoia a academia nesse sentido. Devemos sim estudar, anotar, mas nunca é para o orgulho. O Espírito é quem comanda. Será se hoje nós temos pessoas orgulhosas dentro das nossas igrejas, que não aceitam ser repreendido, ser exortado? Quem estudou fui eu. Quem sabe sou eu. Eu não aceito. Semanas atrás, eu conversando com a minha sogra, ela disse assim: eu conheci um pastor que dizia isso. Eu não aceito ser repreendido, ser exortado por uma ovelha. Que triste para esse irmão. Que triste. Porque a ideia de igreja, a ideia de corpo, é que um edifique o outro, que um ajude o outro. A palavra do Senhor alertou aqueles irmãos e nos alerta ainda hoje. Veja no versículo 9 o que Paulo escreve para nós: contudo, tenham cuidado para que sua liberdade não leve outros de consciência mais fraca a tropeçar. Tome cuidado. Ao ser orgulhoso, eu posso levar outra pessoa a cometer pecado. Eu já estou em pecado em ser orgulhoso, mas eu posso levar outras pessoas a pecarem. Cristo conquistou a nossa liberdade para sermos livres de qualquer pecado, inclusive do orgulho. E aí ele continua, ele diz aí no versículo 2, Paulo diz assim, olha aí, ó: se alguém pensa que sabe tudo sobre algo, ainda não aprendeu como deveria. O versículo 2, não é o suficiente. Você não aprendeu nada ainda. Segunda verdade, segundo ponto que a gente pode entender desse texto: Cristo conquistou a nossa liberdade para podermos amar a Deus e sermos conhecidos por Ele. Vejam, se tem uma coisa que a Bíblia fala repetidas vezes, é sobre o amor de Deus por nós e como nós deveríamos amar a Deus. A Bíblia vem nos mostrando, texto após texto, sobre como nós deveríamos amar a Deus. Dá uma ênfase no amor de Deus pelo ser humano. Fala como nós deveríamos amar. Quer ver uma coisa? Leia o Evangelho de João. Quantas vezes ele repete isso? Leia as cartas de João. Quantas vezes ele repete isso? Já no Antigo Testamento, como o texto de Deuteronômio, nós falamos aqui, fala como nós deveríamos amar ao Senhor, fala do amor de Deus para conosco, mas há uma barreira sobre o como nós deveríamos ser, como nós poderíamos ser e o que verdadeiramente nós somos. Essa barreira é imposta pelo pecado. O pecado não nos permite ser o que nós deveríamos ser, amar como nós deveríamos amar. Nós não conseguimos conhecer a Deus, nós não conseguimos amar a Deus como deveríamos, por conta do pecado. Só conhecemos a Deus porque Ele se revela a nós. Só amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Ele demonstrou o seu amor enviando seu Filho para morrer por nós. Foi Ele quem fez primeiro. Ele nos amou primeiro. Ele nos ensina a amar a partir da perspectiva dele, do jeito dele. Então nós não conseguimos alcançar mais esse padrão, como a Bíblia nos ensina, do amor de Deus.
A Bíblia aponta na direção de que não há um justo sequer. Não há ninguém que busque a Deus, como Salmo capítulo 14, de número 14, versículo 2 e 3, Jeremias capítulo 5, versículo 8, por exemplo, Gênesis capítulo 18, versículo 20 ao 23, Gênesis 18 é o seguinte: Abraão está conversando com o Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra, e Abraão fala: olha Senhor, eu sei que o Senhor é um Deus justo, eu peço a Ti, e Tu és misericordioso, eu peço a Ti que se o Senhor encontrar 50 homens justos naquela cidade, não destrua. E Deus diz: ok, então vamos procurá-lo. E Abraão volta atrás e diz: não Senhor, presta atenção, eu errei nas contas, talvez vamos encontrar 45. E o Senhor diz: ok, vamos procurá-los. E Abraão de novo diz: não, talvez 30, talvez 20, talvez 10. Não há ninguém. Por nós mesmos, não há ninguém que busque a Deus. Não há ninguém que faça o bem. As nossas obras, por melhores intencionadas, se for no poder das nossas forças, do nosso entendimento, são palhas. Se não for conduzida pelo Espírito Santo de Deus, se não for conduzida por Cristo Jesus, se não for conduzida pela palavra de Deus, as nossas obras são mortas. Não valem. Não valem. A Bíblia aponta também que todos nós somos pecadores e não alcançamos o padrão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Estamos em um beco sem saída. Todos nós cometemos pecado. Mas vejam bem, por ter esse entendimento de pecado, pelo menos no subconsciente, o ser humano se esforça para atender o padrão de Deus, e por isso busca os ídolos. Diz aí no versículo 5, vejam aí: sim, é fato que existem os que são chamados de deuses, por assim dizer, nos céus e na terra, e há pessoas que adoram muitos deuses e senhores. O que o texto está dizendo é que existem pessoas que acreditam em ídolos, em falsos deuses. Por conta do pecado, pela consciência de que quer voltar a ter comunhão com Deus, buscam os falsos deuses, os ídolos, para ser intermediador, para tentar voltar a ter comunhão com o único Deus, o Deus verdadeiro, o único Senhor, o Criador de todas as coisas. Vai fracassar. Vai fracassar. E dentro da igreja de Corinto, haviam pessoas que temiam esses ídolos, esses falsos deuses. Nós vamos explicar um pouco mais adiante. Será se hoje, dentro da igreja evangélica, nós também não elegemos os nossos ídolos? Nós também não colocamos algo acima de Deus, alguma coisa, meu carro, minha família, minha casa, seja o que for. Jesus vai dizer o seguinte: onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Nosso coração deve estar no alto. Nosso coração deve estar no céu. O nosso tesouro é Cristo Jesus. Nosso tesouro é Cristo. Nosso coração deve estar ligado a Ele. Ok? Então, se o ponto anterior, o que estava em jogo era o relacionamento entre os irmãos, que estava sendo quebrado por essa divisão de eu posso, e o outro dizer eu não posso participar de sacrifícios, de comer a comida sacrificada a ídolos. Nesse ponto, o que está em jogo é o relacionamento com Deus, o relacionamento com o Senhor.
O texto deixa claro, e aí repete a ideia de que há um Deus. Para nós há somente um Deus, o Pai, por meio de quem todas as coisas foram criadas e para quem vivemos. E há somente um Senhor Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem recebemos vida. No texto de 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6, diz assim: há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Jesus Cristo. Ele deu a sua vida para comprar o quê? A liberdade de todos. Ele, somente Jesus é o nosso mediador, não há outro. Há somente um Deus criador de todas as coisas, e Jesus é Deus e se tornou carne. João capítulo 1, então Ele habitou entre nós, Ele deu a sua vida como sacrifício para comprar a liberdade, para que nós voltemos a ter comunhão com o Pai. Somente Jesus é o mediador entre Deus e o homem, não há outro. Por isso que buscar ídolos vai fracassar. Vai fracassar. Busque o Senhor Jesus. Entregue sua vida ao Senhor Jesus. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Jesus conquistou a nossa liberdade para podermos amar, a nos ensinar a amar a Deus, a termos liberdade para amar e servi-lo, sermos conhecidos por Ele. Terceiro ponto, Cristo conquistou a nossa liberdade para servirmos uns aos outros, tendo uma boa consciência diante de Deus. Tranquilidade, paz. Vamos ler aí, do versículo 10, do 10 ao 13, diz aí, versículo 10 ao 13: pois se alguém vir você, que diz ter um conhecimento superior, comer no templo de um ídolo, acaso não será induzido a contaminar a própria consciência ao ingerir alimentos oferecidos a ídolos? Assim, por causa do seu conhecimento superior, o irmão fraco pelo qual Cristo morreu, acaba se perdendo. E quando vocês pecam contra outros irmãos, incentivando-os a fazer algo que eles consideram errado, pecam contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como faz um irmão pecar, nunca mais comerei carne, pois não quero fazer meu irmão tropeçar. Vejam, no mundo antigo, havia dois fornecedores de carne. O mercado oficial da praça, que vendia ao seu preço, o preço mais caro, a carne. E havia como obter, no templos de ídolos, eles faziam sacrifício, eles matavam os animais, e havia de ser um animal perfeito, sem mancha. Então eles matavam esse animal, aspergiam sangue também nos altares desses ídolos, assavam, ofereciam metade desse animal a esse suposto Deus, e o que sobravam, oferecia banquetes, em oferendas, comiam, em oferendas, em homenagem a esses ídolos, e ainda o que sobravam, vendiam, por um preço mais barato. É essa carne que os irmãos estavam consumindo, os irmãos mais fortes, economizando dinheiro, ia lá no templo do ídolo, comprava a carne, levava para casa e fazia. Ou às vezes, um familiar, um parente, um amigo, ainda no paganismo, ainda adorando ídolos, convidava o irmão da igreja, um crente maduro, um crente forte, a ir no templo ou na sua casa participar disso. E o crente maduro diz: não tem problema, eu vou, não tem problema.
Eu sou forte o suficiente, eu consigo discernir, eu tenho entendimento de que há somente um Deus e que ídolos não passam de nada. Eu vou. O irmão mais fraco passava na rua e via esse movimento. O que aquele meu irmão está fazendo ali? Se o meu irmão pode comer carne sacrificada, eu posso fazer qualquer outra coisa também. Quem é ele para depois me corrigir? Quem é ele para depois me exortar? É isso que o texto está falando. Então, tudo isso ofendia os irmãos mais fracos. Muitos deles, inclusive, haviam saído desse contexto, saído desse paganismo. E eles não compreendiam como é que o meu irmão consegue ficar nisso, permanecer nisso. E o outro, o orgulhoso, diz: eu sou forte o suficiente. Se você não participa é porque você é fraco. Cuidado com isso. Infelizmente, nas nossas igrejas, ainda hoje acontece esse tipo de coisa. Essa controvérsia estava dividindo a igreja. E a preocupação de Paulo era que o mais forte dentro da igreja ajudasse os mais frágeis a crescer e a deixar de ser fraco. O objetivo do conhecimento é que o outro também tenha conhecimento, que o outro também se torne fraco na fé, ou forte na fé, desculpa. O conhecimento deveria ser contrabalançado pelo amor, o amor pelo outro, pela humildade e pelo zelo pela igreja. O meu conhecimento não pode estar acima dos meus irmãos. O meu conhecimento não pode estar acima do amor que eu tenho pela igreja. E aí as pessoas falam assim: ô pastor, será se eu posso ir na festa junina? Será se eu posso participar da festa junina? Cuidado com isso. Você é livre em Cristo Jesus. É o que nós estamos dizendo hoje. Eu sou livre em Cristo, se você é maduro o suficiente. Mas tenha cuidado com a sua liberdade. Porque se você está evangelizando um irmão, ou está evangelizando uma pessoa que ainda não alcançou a fé em Cristo Jesus, que vem desse tipo de movimento, está lá na festa junina, e você lá todo ou toda, ô amiga, ô amigo, te encontrei aqui, a outra pessoa vai interpretar assim: eu não preciso ir à sua igreja, não preciso ir à sua igreja, você está aqui, participando das mesmas coisas que eu, nós somos iguais. Cuidado com isso. Primeiro, que não é bíblico. Não vejo nenhum texto bíblico dizendo para a gente fazer festa junina. Não vejo nenhum. Então, se não é bíblico, já aborta tudo. Para tudo, né? Enfim, sem contar as outras coisas que estão por detrás, os ídolos. Demônios agem por detrás dos ídolos. Então, os mais fortes devem trazer os mais fracos para o nível aqui acima. Ajudar, incentivar a ter um conhecimento. E em vez de edificar os irmãos mais fracos, essas pessoas, esses mais fortes, estavam só se inchando cada vez mais, sendo presunçosos. Assim como os irmãos mais fortes não deveriam se orgulhar do seu conhecimento, os mais fracos também não deveriam permanecer na sua imaturidade. Não se contente com a sua imaturidade. Não fique parado onde você está. Busque o conhecimento de Deus. Busque o conhecimento da palavra. Busque andar com pessoas que te ajudem apontando para Cristo. Ande, caminhe com pessoas maduras na fé, que apontam para Cristo Jesus. Aqueles que têm chegado recentemente, que chegam à igreja, precisam de acompanhamento, de ensino, mas ensino da palavra. Precisam de discipulado. Discipulado é andar junto.
fazer as coisas juntos, encontrar uma vez por semana, estudar a Bíblia junto, tirar as dúvidas junto. Olha, e nós não saberemos tudo. Você tem medo de fazer o discipulado, de acompanhar pessoas, porque você não sabe tudo? Eu também não sei tudo. E quando chega em um assunto, em um versículo, em um texto que a gente não sabe, sejamos honestos e dizer: olha, aqui eu já li tantas vezes, mas ainda não entendi também. Estou na mesma página que você. É aqui que o amor entra em cena, pois o amor edifica, o amor vai construindo, lança fora o medo, lança fora o orgulho, lança fora o pecado, e o mais forte vem e conversa com o mais fraco de igual modo, na mesma página. Coloca os outros, o amor coloca os outros em primeiro lugar. Quando o conhecimento espiritual é usado em amor, o cristão mais forte pode tomar a mão do mais fraco e ajudá-lo a levantar na caminhada. Pode ajudar a sanar algumas dúvidas. O que une o irmão mais forte ao irmão mais fraco é Cristo. É a mesma pessoa. Veja aí no versículo 11, o que Paulo escreveu. Diz assim, ó: assim, por causa do seu conhecimento superior, o irmão fraco, mais fraco, pelo qual Cristo morreu. Cristo não morreu somente pelos fortes, pelos irmãos maduros, morreu pelos fracos. Ajudemos uns aos outros a vir para cá, na mesma caminhada. É claro que uma pessoa que tem 20 anos de conversão, que lê a Bíblia todo dia, que ora a Deus, vai ter um entendimento melhor do que uma pessoa que acaba de se converter. O que tem 20 anos de caminhada, deve pegar esse e trazer para cá, a caminhada. Vamos caminhar junto, vamos ler a Bíblia junto. Isso nos faz ter uma boa consciência diante de Deus. O termo consciência significa simplesmente conhecer como. Consciência é o tribunal interior que nós carregamos. Deus nos dá a consciência e ela nos julga o que é certo e o que é errado, aprova ou reprova as nossas ações. Nós sabemos, mesmo antes da nossa conversão, o que é certo e errado. Algumas pessoas tomam o caminho de fazer o que é errado, de fazer o que é ruim, mas eles também têm a consciência disso. Então, da maneira que nós vamos caminhando, que nós vamos crescendo no conhecimento, de acordo com que nós vamos crescendo no conhecimento, nós vamos praticando esse conhecimento, mais forte a nossa consciência vai se tornando, melhor a nossa consciência vai se tornando diante de Deus. Alguns cristãos têm a consciência fraca porque foram salvos há pouco tempo e ainda não tiveram tempo de crescer. Outros têm a consciência fraca porque se recusam a crescer. Existem pessoas dentro das nossas igrejas, convertidas em Cristo Jesus, crentes em Cristo Jesus, há 20, 30 anos, mas que ainda não cresceram, continuam crianças, imaturas. Não fique dessa maneira. Busque o conhecimento, busque o entendimento, caminhe na direção do Senhor. Veja, Paulo vai falar isso logo no começo dessa carta, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 ao 4. Queria tratar com vocês como se vocês já entendessem, mas vocês ainda são bebês na fé. E olha que texto legal que nós temos em Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5, o autor de Hebreus fala nessa direção também. Olha, eu queria falar com vocês de uma maneira
mas maduram, mas vocês ainda não estão prontos. Hebreus capítulo 5, versículo 11 ao 14, diz assim: há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, sobre o crescimento espiritual, está dizendo, mas são coisas difíceis de explicar, sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. A esta altura já deveriam ensinar outras pessoas, e no entanto precisam que alguém lhe ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança, não sabe o que é justo. O alimento sólido é para adultos, que pela prática constante são capazes de discernir entre o certo e o errado. Tem pessoas que já deveriam estar ensinando outras pessoas, mas fazem perguntas a nós, pastores, e a gente fala: não, para aí, você ainda não entendeu o conceito básico da fé. Pessoas de 10, 15, 20 anos de jornada, você já deveria estar transmitindo isso a outros. Existem pessoas que não crescem, que não buscam fortalecimento diante de Deus, de uma boa consciência diante de Deus, porque se recusam, porque ignoram a Bíblia, porque ignoram a comunhão cristã, o ajuntamento, o crescimento mútuo. Ignoram isso, desprezam isso. Se o orgulhoso é bem visto assim, é bem notável, a gente bate o olho, mas esse cara é orgulhoso. Às vezes está escondido, mas a pessoa é orgulhosa. É uma face da moeda do mesmo pecado, talvez, da consideração, do coitadinho. Eu não quero, eu não posso chegar no conhecimento que o Léo tem. Eu sou incapaz de fazer isso. Eu não posso falar com tanta naturalidade como o Washington fala. Eu sou um coitadinho. Isso é pecado. Não cresce porque não vai para as Escrituras, porque não ora. Não cresce porque anda com pessoas imaturas, porque se contenta em andar com pessoas imaturas. E existem outras pessoas também que permanecem fracos porque temem a liberdade, têm medo de desenvolver tudo aquilo que Deus está dando, tem medo de desenvolver todo o potencial que Deus já capacitou, já habilitou. Talvez o meu erro em algum momento tenha sido esse, talvez o meu pecado em algum momento tenha sido esse, de ter medo da liberdade em Cristo Jesus, de gozar, de aproveitar tudo aquilo que o Senhor está me dando. E eu orei a Deus, e eu clamei a Deus, eu falei: Senhor, me tira isso, tira todo o medo, eu quero ser livre para te servir, eu quero ter uma consciência tranquila diante do Senhor, eu quero ter uma consciência que eu possa olhar e dizer: eu estou fazendo aquilo que o Senhor me colocou para fazer, e pronto. Consciência de um irmão mais fraco é facilmente contaminada, já vimos no versículo 7, é golpeada, ela é escandalizada por algumas ações do mais forte. Por isso, os irmãos mais fortes devem cuidar, servir voluntariamente aos outros, aos irmãos mais fracos, e não fazer nada que possa prejudicá-los. É isso que Paulo caminha para falar no final do seu texto. Ele diz aí, no versículo 13:
Portanto, se aquilo que eu como faz o irmão pecar, nunca mais comerei carne. Não vou levar o meu irmão a pecar. Eu abro mão disso. Eu sou livre em Cristo Jesus para dizer não para isso, para que o meu irmão não peque. Veja bem, tem igrejas que celebram a ceia, só uma contextualização, que celebram a ceia com vinho mesmo. Não está errado, ok? Mas eu venho de um contexto de alcoólatras. Minha família sofre com alcoolismo. Eu não precisei, louvado seja Deus, eu nunca fui para uma clínica. Jesus me tratou. Jesus me curou. Mas imaginem assim. Mas imaginem um alcoólatra, recém-convertido, 1 mês, 2 meses. Primeira celebração da ceia, vinho. A leitura dele é, o gatilho que o cérebro vai ligar é, eu posso tomar uma cerveja. Está tudo certo. Sair daqui eu vou tomar aquela gelada. Eu posso ir no churrasco com os meus familiares e encher a cara. Não tem problema. Porque na minha igreja serve a ceia com vinho. Qual o problema? Se eu levo o meu irmão a pecar, eu tiro. Por isso nós aqui celebramos a ceia com suco de uva. É uma das razões. Então, queridos, é importante observar também que os mais fortes servem aos mais fracos em amor, somente para ajudá-los a amadurecer. Seu propósito não é mimá-los, não é passar a mão na cabeça do pecado. Não participe de pecado alheios, mas sim para edificá-los e ajudá-los a crescer. Isso também não significa que a gente tenha autorização para diminuir o Evangelho, para raliar o Evangelho. Não é isso. É porque o irmão acaba de chegar na igreja, ele não vai entender, eu vou falar de um jeitinho aqui. Não. A Bíblia deve ser pregada com autenticidade, com a autoridade do Espírito, de capa a capa. Meus irmãos, finalmente nós somos livres em Cristo Jesus, mas devemos ter cuidado para que o nosso conhecimento espiritual seja moderado pelo amor e para que não tentemos os cristãos mais fracos a agir contra a sua consciência. Quando o conhecimento é contrabalançado pelo amor, os irmãos mais fortes exercem os seus ministérios junto aos irmãos mais fracos. Juntos, servem uns aos outros. E os mais fracos se fortalecem, crescem. Cristo conquistou a nossa liberdade para servirmos uns aos outros, tendo uma boa consciência diante de Deus. Podemos concluir da seguinte maneira: use a sua liberdade em Cristo Jesus para buscar conhecimento da palavra de Deus. Leia a Bíblia diariamente. Ser livre para ler a Bíblia todos os dias. Ore ao Senhor. Busque no Senhor que esse entendimento, que esse crescimento, que esse conhecimento não o torne orgulhoso por isso. Segunda aplicação, use a liberdade ou conhecimento que você vai adquirindo sobre as coisas de Deus para buscar amar a Deus cada vez mais. Busque amar a Deus, busque amar as coisas que Deus ama. Sua palavra, seu povo, sua igreja, sua missão. Ame
aquilo que Deus ama. Use a sua liberdade, terceira aplicação, que Cristo conquistou para servir uns aos outros. Servir como exemplo, ensinando, ajudando, carregando o fardo uns dos outros, ajudando aqueles que acabam de chegar na nossa igreja, aquele que acaba de se converter, e também aquele que já está há algum tempo, mas ainda não tem a maturidade que deveria ter. Eu quero finalmente desafiar os irmãos nesta semana. Ligue pelo menos para uma pessoa durante a semana. Entre em contato. Marque um café. Marque um jantar durante a semana. Marque um almoço. Pelo menos com uma família da igreja. Você está no grupo da igreja? Pega lá a relação. Tem o telefone de todo mundo aqui. Pega lá a relação. Senhor, quem que o Senhor quer que eu vá visitar? Senhor, quem que o Senhor quer que eu me ofereça para ir visitar? Marque com essa pessoa, com essa família. E tenha esse tempo. Esse tempo de qualidade. Que Deus nos ajude a colocar em prática aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Amém? Vamos orar, queridos? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos mais uma vez, Pai, pela Tua Santa Palavra, que nos ensina o que nós deveríamos ser. Pai, nos ajuda, impulsiona-nos, ó Deus, através do Teu Santo Espírito, a sermos homens e mulheres que servem uns aos outros e têm boa consciência diante de Ti. Pai, nos ajuda a amar, ó Deus, ao próximo, nos ajuda a amar a Tua Palavra, nos ajuda a amar a Tua Igreja, Senhor. Pai, que nós não nos tornemos orgulhosos, ó Deus, que caia por terra todo pecado, Senhor Deus. Pai, no nome de Jesus, nos liberta, Senhor. Deixa-nos livres para adorar a Ti, para servir a Ti, para servir uns aos outros. No nome de Jesus que nós oramos. Amém.